Perigo de dar lições sobre o engano. Esse é o tema do capítulo 53, Frente Unida, para esta quarta-feira. É um detalhamento um pouco maior da leitura de ontem. Você vai compreender, à medida que eu for lendo, como a autora do livro Lar Adventista explica com mais detalhes o que ela já vinha mencionando. Acompanhe a leitura. Algumas mães bondosas toleram nos filhos erros que não deveriam ser suportados nem por um momento. A mãe não significa que ela apoia o filho, mas ela não quer que o pai repreenda. Então ela acaba silenciando e não corrigindo o filho, o que é um danoso erro. Continuando aqui a leitura. Os malfeitos deles são muitas vezes ocultos ao pai. Percebeu o que eu estava mencionando? Artigos de toucador ou qualquer outra concessão é feita pela mãe, com o entendimento de que o pai nada deva saber a esse respeito, pois ele reprova tais coisas. Então a mãe, para não ver a repreensão do pai em relação ao filho, faz de conta que nada aconteceu, quando na verdade a própria mãe deveria corrigir o filho naquilo que ele está fazendo de errado. Aí é ensinada eficazmente, com sucesso, olhe só, aos filhos uma lição de engano. Percebeu a gravidade do problema? Os filhos acabam aprendendo a enganar, porque ao invés de a mãe corrigir os atos mal feitos deles, dos filhos, ela não comenta nada, não fala nada e não deixa o pai ficar sabendo, oculta isso do pai, para não ver o pai corrigir, repreender o filho. Deus ama e corrige os seus filhos. Pais e mães que amam devem corrigir os seus filhos também. A autora continua explicando. Depois desse ensino eficaz aos filhos, de uma lição de engano, depois, se o pai descobre esses erros, são apresentadas desculpas e a verdade é dita só pela metade. Maior dano ainda é causado. Certa vez eu li na contracapa de uma agenda, já tem alguns anos isso, uma frase que me chamou a atenção. E ela tem a ver com isso aqui. Porque a frase dizia assim: quantas mentiras são necessárias para que a primeira mentira seja verdade? Quando os filhos não são corrigidos pela mãe e o pai posteriormente descobre esses erros cometidos pelos filhos, desculpas são apresentadas. Em outras palavras, mentiras. A verdade dita pela metade é uma mentira. A mãe não é franca, não considera como deve que o pai tem nos filhos o mesmo interesse que ela. E não deve ser mantido na ignorância dos erros ou tentações que precisam ser corrigidos neles enquanto eles são jovens. Pai e mãe, desculpem, pai e mãe devem estar unidos. E ambos devem ter o mesmo propósito em relação aos filhos. E tem. Mas parece que a mãe, em algumas ocasiões, pensa que o pai não tem esse mesmo sentimento que ela em relação aos filhos. Por isso,
têm se encoberto coisas. Os filhos, eles conhecem a falta de união entre os pais, e isto tem o seu efeito. E cedo começam a enganar, encobrir, dizer à mãe e ao pai de maneira diferente do que, na verdade, as coisas são. Aprenderam a lição de enganar. Não haja assim, mãe. O exagero torna-se hábito e chegam a ser ditas grossas mentiras, quase sem que a consciência se sinta acusada ou repreendida. Percebeu? Meia verdade é uma mentira inteira. E quantas mentiras precisam ser ditas para que essa mentira inteira seja considerada verdade? É um grave dano o que se faz. Por isso eu sugiro para você ler com a sua família a carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, versos 25 a 30. Leia da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versos 25 a 30. Esses erros começaram com a mãe esconder as coisas do pai, que tem igual interesse no caráter que os filhos estão formando. Se bem que, sendo bem sincero aqui, se a mãe oculta do pai os erros dos filhos, e o pai, ao descobrir esses erros, corrige o filho, eu fico em dúvida se realmente a mãe tem os mesmos interesses que o pai. Porque o pai, nesse sentido, quer um caráter reto, correto, segundo a vontade de Deus. E a mãe, permitindo a mentira ou o engano, a falha de caráter sem correção, não sei se é isso que quer. Pense bem a esse respeito. O pai devia ter sido consultado francamente. Tudo devia ter lhe sido exposto. A direção oposta, porém, tomada para ocultar os erros dos filhos, anima a disposição de enganar, a falta de veracidade e honestidade. Percebeu que grave dano que a mãe causa para o filho, ocultando do pai esses erros cometidos por eles? Deve haver sempre, da parte dos pais cristãos, o princípio de estarem unidos no governo dos filhos. Frente unida é o tema do capítulo. E ontem nós vimos quão importante é que pai e mãe estejam unidos, inclusive na oração. Existe a esse respeito uma culpa da parte de alguns pais, a falta de união. Essa falta se encontra por vezes no pai. Por quê? E essa falta se encontra muitas vezes no pai, mais frequente na mãe. A mãe, amante, ela mima os filhos e com eles condescende. E agora, por que a falta se encontra no pai? O trabalho do pai muitas vezes o afasta de casa e do convívio dos filhos. E aí, falha o pai em não conhecer o que ocorre com seu filho, com sua filha. A influência da mãe é que atua. O seu exemplo, o exemplo da mãe, contribui muito para formar o caráter das crianças. Então, mãe, una-se com o seu esposo, com o pai, e juntos exerçam autoridade sobre as crianças. Autoridade, por exemplo, ande no caminho, ensine no caminho. Lembra da leitura de Deuteronômio capítulo 6? Ao andar, ao sentar, ao deitar, ao levantar, ensine aquilo que Deus deseja para o seu filho. E a correção é necessária quando os erros são cometidos.
Por isso, cante do novenário adventista com a sua família, benditos laços, laços de união, laços de integração. Cante com a sua família desse inário, o novenário adventista, o hino Benditos Laços, número 242. Vamos orar? Pai querido, Tu nos corrige quando erramos. De alguma forma, Pai, Tu nos repreende para que possamos voltar atrás, nos arrepender e fazer aquilo que é certo. Por isso, Senhor, eu te suplico, porque aquilo que Tu uniu, o homem não deve separar. E o casamento é uma bênção que Tu instituiu desde o Éden, Pai. Por isso, marido e mulher que estejam unidos junto a Ti, e ao se tornarem pai e mãe, permaneçam unidos, com o mesmo propósito para com os filhos, a fim de que também eles cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Ti, nosso Deus, e dos homens. Para tal, que os erros não sejam escondidos um do outro, que não haja coisas escondidas, mas que seja tudo transparente, para que haja comum acordo e união íntima entre pai e mãe, esposo e esposa, para que o filho aprenda coisas boas segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.